Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição de Debate Internacional. Sábado sim, entramos em sua casa à mesma hora para juntos olharmos aquilo que acontece fora de portas e que acaba afetando direto ou indiretamente a nossa vida. E hoje não fugimos a regras, estamos aqui para trazer-lhe este programa e contamos com a sua companhia. E desde já, passo a saudar o nosso painel, o nosso trio de hoje, não é? Boa tarde, José, começo contigo. Boa tarde, muito obrigado por cá me terem. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, colegas aqui do painel. Espero fazer uma boa contribuição. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, muito obrigado por cá estar. Quero cumprimentar os colegas do painel e dizer que estamos numa semana repleta de muitos acontecimentos internacionais. Estamos aqui para procurar esclarecer para uma perspectiva geral daquilo que o mundo está a passar no momento. Muito obrigado. Saia. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Covel. Boa tarde, Nguman. Boa tarde, nossos telespectadores, que todos os sábados ficam atentos para poder acompanhar aquilo que é a dinâmica da política internacional. Muito obrigado. E falando em dinâmica de políticas internacionais, vamos olhar mesmo para o conflito no leste da Europa, em que o Parlamento das autoproclamadas, assim que se diz, repúblicas de Donetsk, Lugansk, reconhecidas por Kremlin, ou mesmo podemos dizer por Moscou, já no dia 21 do mês passado, levantaram um referendo de 5 dias, entre os dias 23 e 27 do mês de setembro, para ver se algumas regiões já sob controle russo queriam fazer essa anexação à Rússia. Falámos de Kherson, de Zaporizhia, esses destacam aqui. Bom, recordar que já na passada quarta-feira, se não estou errado, da outra semana, o presidente russo já tinha dado espaço para que esse censo fosse feito para ver a aceitação do próprio público em relação à anexação à Rússia. A pergunta que surge é esta, eu vou começar contigo, Saia mesmo. Estamos a ter aqui um povo que, na verdade, se calhar quer ser russo todo, porque a mídia ocidental nos apresenta questões que diz contra. No entanto, há rumores que parece que aquela população quer juntar-se mesmo à Rússia, ou seja, há muitos pró-russos. Em relações internacionais, há uma teoria que foi desenvolvida por Klein, um oficial da inteligência norte-americana. Poder perceptível, que é a capacidade de um Estado de fazer guerra e impor as suas vontades. A Rússia decidiu, neste caso, atacar a Ucrânia. Embora que no meio disso encontramos contradição das narrativas, porque a narrativa russa diz que é uma operação especial, a narrativa ocidental diz que é uma guerra. E eu concordo com a posição ocidental, porque, na verdade, quando falamos da guerra, estamos a falar de uma luta armada e sangrenta entre grupos organizados. E na Ucrânia temos grupos organizados, porque temos tropas russas e tropas ucranianas. Agora, se os russos, na verdade, decidiram adotar aquela operação, é porque, na verdade, aperceberam-se que os falantes da língua russa estavam sendo diabolizados. Há uma narrativa de que o Volodymyr Zelensky estava a mobilizar 150 mil homens para poder atacar aquela população, porque era visto como... não era bem visto aos olhos do Volodymyr Zelensky, porque são falantes de língua russa. Agora, quando eles sentiram, na verdade, a presença dos russos, ficaram felizes. Embora que no meio disso encontramos também uma narrativa de que aquela população acabou votando a favor, neste caso, de fazerem parte da Rússia, não por vontade própria, mas porque, na verdade, tinham muitos soldados que foram coagidos. Bom, existe essa narrativa, mas há uma narrativa que não está muito bem aprofundado, de que aquela população, na verdade, pretendia fazer parte da Rússia. Porque quando falamos da Rússia, estamos a falar de um gigante, que, na verdade, quando olham, neste caso, o povo russo, quando olha para o Vladimir Putin, é um grande homem que, na verdade, consegue mexer com as mentes
e os corações do povo russo, que mesmo quando se trata do tempo da campanha, não precisa de fazer muito esforço, porque na verdade tem legitimidade. Muito obrigado. Na mesma senda, coloco-lhe a pergunta. Bem, nós estamos a acompanhar a situação de referendo. Sim. O que nós, isto acontece no leste da Ucrânia. O que nós aqui podemos dizer é que devíamos voltar para 2014, a forma como a Crimeia foi anexada pela Rússia. Foi um referendo. Um referendo que foi rejeitado, não foi reconhecido pelo Ocidente. Sim. É por isso que a Rússia até sofreu sanções econômicas. Mas o que é que aconteceu? É que a Rússia, em seguida, depois da Crimeia passar para o território seu, começou a fazer investimentos de grande vulto na Crimeia. Então, isto é uma forma de atrair os outros estados que tenham alguma população consideravelmente grande de russófonos, né? Ou descendentes diretos de russos, que é o caso da região Donbass, que é Lugansk e Donetsk. No entanto, aqui o que sucede é que a Ucrânia, tendo percebido que perdeu a Crimeia, se nós formos a ver essas zonas todas da Crimeia, do Donbass, metendo mesmo o Donetsk, que agora já está dentro do referendo, são zonas que influenciam muito os mares, né? Sobretudo o Mar Negro. É uma zona vital para a Ucrânia. Portanto, com a perda da Crimeia, a Ucrânia perdeu portos importantes. E a Ucrânia percebeu que se perder a zona de Donbass, isso vai ser fatal. Por quê? Porque corre risco de ficar sem portos. Se formos a ver, o que está a acontecer é que a Rússia está a pegar um perímetro vital da Ucrânia. Agora, já com estas duas regiões, portanto, de Zaporizhia e Kherson, já não estamos a falar só de Donbass. Estamos a falar de mais duas regiões que não estavam dentro do xadrez no início da ocupação, da invasão da Ucrânia. Então, estes territórios todos, calculando aquilo que é o território da Ucrânia, representam 15%. Então, são territórios muito importantes para a Rússia, como também são muito importantes para a Ucrânia. É por isso que nós vimos a Ucrânia a endurecer a sua presença militar de 2015 para cá, e nós vimos também a existência de grupos separatistas armados na zona de Donbass, que se acreditavam que a Rússia é que estava a armá-los e a agitá-los para repetir a situação da Crimeia. Então, agora nós percebemos que esta guerra não vai acabar fácil, porque a Ucrânia também não vai ceder esses territórios, porque se perde, já perdeu Crimeia, perde Kherson, Zaporizhia, perde o Donbass, só fica provavelmente com o quê? Com o porto de Odessa e Mariupol, que está cercado também, porque para chegar a Mariupol também passa por esses territórios. Quer dizer, em seguida seria Mariupol também a dizer, não vamos ter uma ilha aqui, vamos passar para a Rússia. Mas isto é preciso perceber que quaisquer dois vizinhos, em que um é economicamente mais forte que o outro, se nós fizermos um referendo de um território ali ao lado dos Estados Unidos, se querem continuar ou no México ou nos Estados Unidos, é claro que vão preferir ir para os Estados Unidos por causa dos interesses, por causa da expectativa de que suas vidas podem melhorar de noite para dia. Nós sabemos que alguns estados da ex-URSS que não fazem parte da União Europeia, conhecemos as dificuldades econômicas que estão a passar. Apesar do caso da Ucrânia ser um grande produtor de cereais, depende desses portos. Então, aqui estamos numa situação em que acredito que esta população tenha votado sim, tenha mostrado vontade de passar para a Rússia. Mas, volto a dizer, a Ucrânia não vai permitir isso, porque aqui também estamos a falar da legitimidade de um país
em relação à sua integridade territorial. Bom, antes de passar para você, Jaime, surge uma questão. Já há semanas tivemos estudos feitos pelos militares britânicos que davam conta que a Ucrânia estava a ganhar território, estava a recuperar certos territórios já perdidos pela Rússia. No entanto, não tardou muito, o presidente russo veio responder e quando responde dá espaço a este censo. Nós estamos a ter aqui um cenário de a Ucrânia dizer ok, estamos a ganhar alguma coisa e a Rússia vem, refuta com este referendo. Bem, isto aqui já foi analisado. Os russos, ao invadirem a Ucrânia, nós pensamos em dois objetivos. O presidente Vladimir Putin disse que era uma operação especial para desnazificar, né, para correr com os nazistas que tinham poder sobre o Mar de Azov, sobre o poder político na Ucrânia. Mas nós sabemos, às vezes, as estratégias da Rússia, que quando vão a uma guerra, sobretudo, o que acontece por fim é ganhar território. Isto faz-nos pensar que, provavelmente, essa estratégia de invasão era, por fim, ganhar territórios estratégicos para, como é que posso dizer, forçar a Ucrânia a depender da Rússia. Quer dizer, se a Ucrânia percebe que já não tem acesso ao Mar Negro, começa a ver que não é tão vantajoso assim passar para o lado ocidental, né? Passar para a NATO, passar para a União Europeia, porque precisa desses portos, né? É previsível provavelmente sentar, porque isto vai dividir a opinião pública na Ucrânia. Também vamos dizer, olha, por que vamos optar por uma opção, quer dizer, vamos para uma opção que é mais cara. Nós vamos fazer parte da União Europeia, mas vamos pagar os impostos que a Rússia vai impor sobre os portos. Depois vamos perder a zona de Donbass com muitos recursos naturais também, como nós sabemos, quem tenha estudado o que é que Donbass tem no seu subsolo. Então, pode ser a segunda estratégia. Olha, eu vou recuar, mas fico com 15% de um território vital, como uma forma também de pressão para poder manter a Ucrânia dentro do seu circuito de controle. Muito obrigado. Deixei-lhe muito tempo, José, mas agora é contigo. Ainda no mesmo assunto, estamos a ter o referendo que, bom, até agora não podemos dar aqui resultados, mas as sondagens, vou chamar não oficiais, já indicam que este território provavelmente torne-se russo também. Que análise faz em relação a isso? Eu acho que foi uma mudança do paradigma daquilo que é a estratégia da Rússia, porque o meu entender é que a primeira estratégia da Rússia era atuar na Ucrânia com uma semelhança mais ou menos parecida com a forma que a Rússia atuou na Geórgia, quando nós temos aquelas duas repúblicas da Abkhazia, que são repúblicas independentes. Eu tenho a dizer que a insistência do Ocidente, porque já fizemos uma análise aqui, que esta guerra, de forma convencional, se não for o Ocidente, a Ucrânia não tem armas próprias desde março deste ano. Então é mesmo com a força do Ocidente que a Ucrânia está lutando. Então, os russos cometeram um grande erro, que foi o erro de, no princípio, quando começou a guerra, cometerem somente 120 mil homens contra um exército de 450 mil mais reservistas da Ucrânia. Portanto, uma desvantagem muito grande. Mas a ideia que era fazia-se ali uma guerra blitz, e essa guerra blitz, segundo a contra-inteligência russa, os russos, a moda daquilo que aconteceu na Ucrânia, na Geórgia no passado, serão recebidos com braços abertos e já portanto, vistos pela população. Podemos ver que há um facto que temos aqui que perceber, que 52% da população ucraniana fala russo. 30% já é etnicamente russo, mas 52% fala russo como primeira língua. Então, existia por conta disso uma percepção de que a Rússia teria sido bem recebida e seria uma guerra rápida. Mas os ocidentais, acompanhamos a retirada dos Estados Unidos, uma retirada desastrosa e a pressas do Afeganistão, era mesmo para preparar caminho para que os Estados Unidos pudessem não estar a lutar em duas frentes, estar a concentrar a guerra, que é uma guerra por procuração, que é o que estamos a assistir agora na Ucrânia.
tendo passado isto, e depois do fracasso dos acordos de paz em abril que estavam para ser assinados, mas que depois agora já é público que naquela altura Boris Johnson, quando viajou para a Ucrânia, viajou com uma missão, que era a missão de que havia-se de cancelar os acordos, de que não era para se aceitar nenhum acordo de paz, nenhuma negociação, e que continuava-se para a guerra até libertar a Ucrânia completamente. Então a estratégia mudou. Os russos começaram com uma guerra não dentro daquela que é a sua doutrina militar característica. E eu tenho que dizer, antes mesmo de prosseguir, que não concordo com este referendo, e vou dizer porque que não concordo. Não concordo porque a Rússia, que até agora tinha algum, podemos chamar de, estava na colina da moral, um moral high ground, agora nesta situação acaba mesmo por perder, porque acaba por ser visto não como alguém que está a se defender, mas como alguém que está a violar. Então, tem depois a Rússia percebido aquilo que é a dedicação do Ocidente para esta guerra, e que o Ocidente está disposto, pelo menos daquilo que estão os democratas e as elites em Washington, de ir até o fim nesta guerra. É só ver que agora o montante só em ajuda militar que a Ucrânia já recebeu até agora é cerca de 120 bilhões de dólares. Estamos a falar de quase 3 vezes aquilo que é o gasto que a Rússia faz com o seu exército. Nós podemos perceber que a Rússia tem um orçamento com o seu exército ano passado de 49 bilhões de dólares. Estamos a perceber que também só para o erário público, por mês, para a Ucrânia pagar os funcionários públicos, condenar como país, porque é um país já com uma economia falida, o Ocidente está a dar à Ucrânia por mês 5 bilhões de dólares. Então, com estas, temos também a questão de que toda a contra-inteligência do Ocidente está, portanto, dedicada a fornecer a contra-inteligência à Ucrânia, a fornecer a contra-inteligência de locais russos, de quais são os pontos vulneráveis russos. É só vermos, por exemplo, que esta ofensiva que fez com que os russos perdessem agora a região de Kharkiv, era uma região que sabia-se que não estava muito bem defendida, que era uma região que tinha lá mais milícias locais do que propriamente tropas russas, onde os ucranianos encontraram tropas russas um pouco mais para frente, estão a ter algumas dificuldades, até os russos agora estão a ter algum avanço até Bakhmut. Portanto, vendo que o Ocidente está nesta guerra por tudo ou por nada, foram 2 coisas que começaram a acontecer, que se podem recordar aqui, A Rússia completamente desistiu do projeto ocidental quando arranjou pretextos e fechou o gasoduto Nord Stream 1. Quer dizer que a Rússia completamente agora se reposicionou, desistiu do projeto ocidental, foi para um projeto com a China e a Índia, que estão a comprar agora gás e petróleo 3 vezes mais, segundo relatórios, segundo aquilo que o mercado europeu, em comparação àquilo que o mercado europeu está a comprar, e tirando países como a Hungria, por aí em diante. Então, esta é uma Rússia que se vê agora apertada por um Ocidente que vê que está decidido a combater a Rússia, e começou agora a Rússia a pensar que este é um problema existencial. E por a Rússia sentir que esta é uma ameaça existencial, tomou esta medida drástica. Ou seja, aqueles territórios que a Rússia queria deixar como repúblicas reconhecidas, mas que estava disposto, caso a Ucrânia se comprometesse e tivesse garantias de segurança do Ocidente, de que aqueles territórios seriam respeitados e que a Ucrânia não entrava na NATO e aqueles territórios tivessem um veto, que eram as 2 exigências, mas que o Ocidente agora não se mostra disponível a dar um passo de negociação. O que foi acontecer? A Rússia acabou dando este passo de uma potência que se sente encurralada e que se sente que não há caminho nem meios para debate. Então acabou anexando, fazendo com que agora abra o caminho para esta mobilização que nós vimos. São 2 coisas que aconteceram. Foi a mobilização e foi exatamente agora a questão do anexo desses territórios. Do referendo da anexação dos territórios, que eu não concordo. Mas o que é que isto quer traduzir? Isto quer traduzir que a Rússia agora está disposta a ir para uma posição que agora vai escalonar a guerra, que é uma posição chamada, agora é medida, já deixa de ser operação especial militar, passa a ser combate ao terrorismo estratégico. Neste momento, a Rússia percebe que tem uma linha de 1000 quilómetros de fronteira para poder defender. Em ponto de vista estratégico militar, não pode fazer isso com aqueles 100 mil homens.
E não pode vender isto à Duma e aos cidadãos russos, estando a lutar para o território ucraniano. Então, tem de estar a lutar para o território russo. E fazendo isso, a Rússia pretende também fazer um step-up de escalonamento para pressionar aos ocidentais, dizendo que quando aqueles homens estiverem preparados, aqueles 350 mil efetivos que vai cometer, que a Ucrânia não tem capacidade de cometer estas forças, e a nova doutrina militar de guerra que vai entrar, que vai ser uma doutrina tipicamente militar russa, que não dá asilo, não bombardeio daquela forma que a gente em militares chama de carpet bombing. Então, estas coisas todas o Ocidente a poder ver é uma pressão russa para que se possa chegar à mesa de negociações. Porque, para mim, o interesse para a Rússia até agora, uma Rússia que teve uma experiência no Afeganistão e que viu o que aconteceu com os Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, não é completamente tomar aquela área toda grande que depois vai lhe custar muito a defender. Pode até tomar a área por 20 anos, mas depois vai lhe custar muito a defender. Em suma, será um ganho temporário, mas pírico, não definitivo. Um ganho empírico. Certo. Então, eu não concordei com isto, porque a Rússia sai daquele papel de justo defensor, daquilo que via como a entrada da NATO na sua zona, no seu quintal, na sua zona. Então deixa de estar a defender-se, está a contra-atacar. E mal, talvez. Qual é que vai ser o selling point para um país do sul global, que como o nosso, ou como os outros grandes países do sul global, que apoiavam que a Rússia está a lutar contra uma injustiça que está a acontecer contra pessoas etnicamente russas e que defende que seja um Estado independente, que estava a usar a proclamação da República como qualquer coisa, como pressão, quando automaticamente anexa. E se anexa no fim da guerra, quando a Rússia vai negociar e desanexa, será que Vladimir Putin e as elites russas saem com uma cara limpa ou saem com uma cara de perdedor? Então, está a sair para um ponto de não retorno que eu, como antes expliquei o que levou até lá, mas não concordei com este passo. Muito obrigado. Bom, eu sinto que este assunto ainda vai nos levar muito tempo, mas sem fugir dele, eu vou anexando já o segundo. A NATO não salvará a Ucrânia numa possível guerra nuclear. Este é o nosso segundo tema e é na mesma senda que eu apresento este tema. Já está provado, eu acho que não se discute que a Ucrânia em si só não consegue se defender. No entanto, a NATO também não conseguiria, talvez, ajudar esta Ucrânia. Eu fiz aqui a frisação de uma guerra nuclear, mas já isolando até a própria guerra. A NATO estaria pronta para ajudar de verdade a Ucrânia? Saia, parte contigo. Bom, é que quando falamos de armas nucleares, estamos a falar de armas que são proibidas de se usar. Porque existe a percepção de que aquelas armas não podem ser usadas, devem servir apenas para uma questão da dissuasão, uma clara demonstração de poder. Mas também não podemos tirar a hipótese de se usar aquelas armas. Já aconteceu no passado, os Estados Unidos, neste caso, decidiram atacar Japão, na cidade de Hiroshima e cidade de Nagasaki, que na verdade aquelas armas até hoje em dia ainda estão a surtir efeitos. Algumas crianças nascem com deficiência por causa daquelas armas. Agora, se a NATO toma a posição de que no caso de uma invasão, neste caso a Rússia, neste caso usar as armas nucleares na Ucrânia, não vai conseguir proteger a Ucrânia. Bom, eu penso que é uma questão da lógica, porque até este momento a Rússia, de todos os estados que têm armas nucleares, é o estado que tem mais armas nucleares. Agora, a partir do momento que eles, neste caso, a NATO manifestar a pretensão de querer ajudar a Ucrânia no eventual ataque de armas nucleares russos, estará abertamente a dizer que não, Vladimir Putin pode nos atacar. E, na verdade, hoje em dia, muitos estados europeus, inclusive os Estados Unidos, não gostariam de ter guerras nos seus territórios. Temos acompanhado a política externa norte-americana, que, na verdade, funciona também em atacar os estados, outros estados, mas também, assim, não é de estranhar, porque
Eles querem proteger a sua economia, porque a economia norte-americana funciona na base da especulação. A política norte-americana funciona na base da especulação. Gostei deste termo. Por favor, eu passo assim e faço isto como uma provocação agora. Em caso a NATO queira defender a Ucrânia, no verdadeiro sentido, ajudando mesmo até em questões nucleares, ignorando um bocadinho o que o Saia disse, seria possível, olhando para o poderio russo? Bem, primeiro vamos dizer que esta é uma situação, primeiro, se a Rússia atacar a Ucrânia com armas nucleares, seria uma situação atípica. Primeiro vamos dizer que em Nagasaki e Hiroshima foram detonadas bombas de fissão. Na altura, a tecnologia era de fissão e fusão nuclear, seja de urânio 235 ou de polônio. Portanto, material altamente radioativo. A arma que a Rússia tem agora, nuclear, é uma bomba de hidrogênio, tal bomba Tsar, que é temida pelos americanos, testada em 1961. É muito de longe mais potente, não tem comparação com aquelas duas bombas que foram detonadas em 1945. Mas o que é que acontece? Só o efeito daquelas bombas, o mundo chegou à conclusão de que essas não são armas para utilizar em nenhum caso. São armas para uma defesa última de dissuasão, como aqui foi dito. Agora, a NATO, em termos legais, não tem legitimidade para se envolver numa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Porque dentro do próprio Estatuto da NATO, está lá escrito que eles não vão se envolver como NATO numa guerra entre países que não fazem parte, quer dizer, da NATO. Nenhum membro da NATO foi atacado. Só neste caso é quando podem agir. Agora, usar armas nucleares, há muitos tratados. Vetando isso. Sim, internacionais. Tirando tratados bilaterais de 1963, a última acho que foi 1979, entre os Estados Unidos e a URSS, que ainda são vigentes, apesar do Trump ter manifestado interesse de abandoná-lo, mas são vigentes de 1969. Mesmo o uso de mísseis de médio alcance estão proibidos nesse tratado. Então, percebo que para atacar o outro, no mínimo tem que usar, portanto, mísseis de médio alcance para poderem transportar a ogiva. Agora, o que acontece é que hoje em dia, tecnicamente, as armas nucleares têm muitas classes. Há aquelas ditas armas de urânio empobrecido, não deixam de ser armas nucleares. Não sabemos exatamente que tipo de armas a Rússia estaria a usar, mas estão todas proibidas internacionalmente. Se a Rússia fizesse isso, seria igual a dar um tiro no próprio pé. Veja que perderia também apoio interno, né? Porque o povo russo conhece o poder daquelas armas e sabe. É por isso que nós vimos a Rússia a não usar aquilo que nós chamamos de guerra de terra queimada, né? Porque podia bombardear as cidades de forma indiscreta, onde bombardeados que havia um alvo de interesse militar. Sim, sim. Portanto, não está a usar a técnica de terra queimada. Temos que deixar isso claro. Agora, o que nós notamos é que a Ucrânia, tendo recebido muito material da Alemanha, sobretudo esse último material, que é os engenhos de abater a aviação militar russa, que mostraram muita eficiência, a ajuda dos americanos portanto, a sua espionagem, a localização do inimigo, as coordenadas são enviadas em tempo preciso. Isso ajudou muito o governo da Ucrânia. E não só, eu tenho um familiar que está na Polônia, disse claramente que a Polônia está cheia de militares norte-americanos, tanto nas ruas, não sei o quê, estão lá a combater, a ajudar a Ucrânia. E esta guerra, nós já havíamos dito isso, era muito importante para a NATO. Por quê? Porque era uma guerra de testar o máximo, é por isso que queriam esta guerra, e quanto mais prolongada, melhor, porque é para testar o máximo a capacidade e as manobras que a Rússia pode usar.
Mas a Rússia tem mísseis hipersônicos, que provavelmente não os podia usar numa primeira fase. Usou-lhes, deve ter sido Kharkiv, não me recordo em que cidade, que atingiu um edifício. Os poupa, por quê? Porque fazem parte daquilo que ele chama de as armas invencíveis. Quer dizer, são armas provavelmente que achava que é para usar com um alvo maior, caso seja a NATO ali atacar, sejam os Estados Unidos ali atacar. E a Rússia leva uma pequena vantagem também. Por quê? Porque esta luta começa num momento que os chineses também perceberam que também podem ser alvos. E então aqui percebem essas potências emergentes, Rússia, China, Índia, percebem que, olha, temos que criar um bloco. Porque, afinal de contas, aquela guerra comercial entre os americanos e a China, a polêmica de Taiwan, coloca a China também na defensiva. Quer dizer, começa a olhar a Rússia como quem diz, olha, este é um parceiro que provavelmente um dia posso recorrer a ele. Não é por acaso que nós estamos a ver também esta resistência em termos econômicos da Rússia. Há umas políticas comuns. Qual é a política comum entre a China, sobretudo na área econômica? É retirar o dólar, desdolarizar o petróleo, quer dizer, os hidrocarbonetos, que seria desastroso para os americanos. Então, também não vamos subestimar que a Rússia não tem capacidade de resistir, porque aquelas sanções todas que foram lançadas até agora só se faz mais sentir na Europa e na África e outros países em vias de desenvolvimento que não se prepararam em termos de produção, mas, por exemplo, não se fazem sentir muito no Brasil. Portanto, não se fazem sentir muito no Chile, porque são países que têm uma produção interna mais ou menos equilibrada, produzem hidrocarbonetos, produzem alimentos. Mas a África e outros continentes que por condições naturais não estão bem favorecidos. Portanto, estamos a ver a Alemanha, pela primeira vez depois de 2008, a dizer vai para a recessão. Estamos a ver a Inglaterra com inflação que é capaz de atingir 2 dígitos. É tudo por causa destas pressões econômicas que foram estudadas de uma certa forma, mas que não estão... Agora, a questão dos Nord Stream, nós sabíamos que a Rússia ia cortar, em agosto cortou. A questão de anexar território, já no início dizíamos, a Rússia, no fim disto, vai ganhar mais território. Se nós formos estudar a história da Rússia, a Rússia foi anexando territórios em pequenas guerras com vizinhos. Sempre no fim de uma grande guerra, anexa um território. Isso é característico da Rússia. É claro que não estava tão explícito, mas nós sabíamos que, por fim, vai ser uma pretensão da Rússia. Então, aqui não diria que quem vai apoiar a quem, mas a NATO não pode se confrontar diretamente com a Rússia. Muito obrigado. José, por favor. Portanto, numa guerra entre a NATO e a Rússia... Peço para aproximar o microfone, por favor. Desculpa. Numa guerra entre a NATO e a Rússia, nós sabemos que, em termos de armamentos e guerra convencional, serão 30 países dos 30 melhores exércitos do mundo contra aquilo que a gente chama de segundo maior exército do mundo, que é a Rússia. Seria uma injustiça. Não seria uma luta justa. Então, numa guerra como esta, claro que a Rússia teria de usar o seu poder de dissuasão. A Rússia é o país com maior arsenal bélico, combinando os países todos, tem maior arsenal bélico e tem as bombas nucleares muito mais potentes. É só ver que a capacidade do homem agora é de destruir a Terra 1 milhão de vezes e ainda mais. Temos bombas agora que são milhões de vezes mais poderosas do que a bomba que caiu em Hiroshima e Nagasaki. Não, a NATO haveria de condenar e a Rússia, como bem disse o meu colega, provavelmente não iria para uma guerra nuclear, mas se fosse, iria para armas nucleares táticas, e forçaria a NATO, apesar de condenar a Rússia e as suas equipas da NATO, há uma guerra, há uma situação de negociação. Por quê? Nós vamos dizer que a Europa é um país continente. Segundo estudos que vimos do Ministério de Defesa do Reino Unido, a Rússia tem no seu arsenal a capacidade de destruir toda aquela ilha da Grã-Bretanha em 3 minutos. Tem a capacidade de fazer a mesma coisa com a França, com somente 2 ogivas nucleares a caírem lá. Então, essas são as 2 potências europeias que possuem arsenal nuclear. Então, ficaria somente os Estados Unidos
que perdia aquilo que são os seus maiores aliados na União Europeia. Eu acredito que se os russos derem um sinal que agora está a existir uma grande irresponsabilidade por parte do Ocidente e não tanto por parte dos europeus, mas muito mais por parte dos americanos, onde eu vejo um certo desrespeito àquilo que é até no tempo de Reagan não se tratava potências nucleares desta forma com grande desrespeito. Entendia-se naquela altura que havia necessidade de se tratar-se as potências com grande respeito. Hoje em dia nós temos visto o Joe Biden, o Antony Blinken e os assessores todos da Casa Branca a dizer que não, o Putin está a fazer um bluff. Ele não vai fazer isto. O Putin está a fazer um bluff. Nós vimos isto quanto à questão de cortar o petróleo, cortar o fornecimento do petróleo da economia mundial, o que ia haver de fazer o mundo todo entrar numa recessão muito grande, porque sabemos que a Rússia é agora no mundo o terceiro maior produtor de petróleo, então tirava do mundo cerca de 30% de petróleo a circular no mundo e trazia o mundo para uma catástrofe muito grave. Foi dito Putin que estava a fazer um bluff. Foi dito agora, quando Putin voltou a falar da questão das armas nucleares, que está a fazer um bluff. Ora, eu não acredito que a NATO, como eu disse do princípio, iria vir ao apoio da Ucrânia, caso a Rússia usasse lá bombas nucleares, ainda que bombas nucleares táticas, porque a Rússia haveria de perceber que está a ser atacada agora por uma força muito maior, que em termos de guerra convencional não teria capacidade de, por muito tempo, lutar contra a combinação daqueles exércitos todos, e haveria de recorrer à guerra nuclear. Mas quem tinha muito mais a perder, são os grandes países chefes da NATO. Estamos a falar da Inglaterra e da França, porque esta guerra seria lutada em palco europeu, que havia de ficar terra, que não havia de se aproveitar para nada, que havia de perder a maior parte dos seus seres, da sua população e o seu prestígio, o seu lugar no mundo. Ainda que retaliasse. Está a retaliar contra a Rússia, que é o maior país do mundo. Uma Rússia, estamos a falar que estão quase 18 milhões de quilómetros quadrados, estamos a falar 2 vezes os Estados Unidos da América. Então, ainda que retaliasse, a Rússia tinha mais chance de sobreviver, ainda que não nesta capacidade que nós conhecemos como agora, mas tinha muita mais chance de sobreviver do que a Europa. Então, a balança não está do lado europeu. Agora, o que me preocupa, só para terminar, é que parece que existem algumas elites em Washington, segundo eu tive a oportunidade de conversar em alguns fóruns de relações internacionais, que acreditam que os Estados Unidos podem vencer em uma guerra nuclear limitada, tática contra a Rússia, que os Estados Unidos é capaz. Então, essas elites é que me preocupam muito, porque estão a ser agora o cúmulo da irresponsabilidade. Na política internacional, podem confirmar aqui os meus colegas, e nas relações internacionais, até agora o fator de dissuasão nuclear foi o fator que levou a que se sentasse à mesa e que se resolvessem muitos conflitos. Hoje em dia não está-se a observar isto. Hoje em dia nós estamos a ver um mundo em que temos um país que é o líder do mundo livre, os Estados Unidos, que a única mensagem que traz é radicalizar e radicalizar as massas através de uma campanha da mídia que mais se assemelha ao Joseph Goebbels, e não traz nenhuma solução de paz que seja, vamos sentar com este senhor que tem reclamações, ainda que ilegítimas e infundadas segundo nós, mas vamos ouvir ele para podermos ter um consenso, porque o que está em risco aqui é a sobrevivência do mundo como nós o conhecemos, é levar o mundo de volta para a famosa Idade Negra. Então, isto para mim é uma das coisas que me preocupa quando vejo elites em Washington a não levarem a sério, a dizendo que isto é um bluff, que isto é um bluff, que isto é um bluff. Até o Donald Trump, antigo presidente norte-americano, apareceu a dizer que não concorda com isto, que este conflito já deveria ter acabado há muito tempo e que não faz sentido este conflito continuar. Quanto mais este conflito continua, mais o risco temos. Então, é mais ou menos esta a minha análise. Muito obrigado. Agora vamos ao Dr. Ngomani e eu quero lhe apresentar o nosso terceiro tema, que é a fragilidade da ONU na resolução de conflitos. A ONU foi criada exatamente para ser a mediadora em situações como estas, mas não se faz sentir. Praticamente o que temos ouvido é somos contra, mas na prática falta alguma coisa.
Bem, sempre a gente recorre à história, né? A ONU foi criada em 1945, acho que finais de 1945, se não outubro, a suceder à Sociedade das Nações, Sim. que existiu antes da Segunda Guerra Mundial. A Sociedade das Nações foi muito criticada, né? Até foi considerada um fracasso. E aqui dizemos que, olha, esses não conseguiram evitar a Segunda Guerra Mundial, depois parecia uma organização que tinha alas, definiam uns em relação aos outros, mas quando é criada a ONU, havia aquela percepção de que agora vai-se ver um mundo novo, vai-se evitar conflitos, é por isso que houve também uma aceleração, acho que uma década depois, de muitas independências, sobretudo a partir da década de 60, independências africanas. Mas o que acontece é que aquilo que foi o resultado da Segunda Guerra Mundial é que desenhou a política internacional até hoje. Sim. Nós sabemos que em seguida, depois da Segunda Guerra Mundial, logo entramos para uma Guerra Fria, né? E numa situação em que não houve confrontação militar direta entre as duas grandes potências por causa de terem percebido que o armamento que tem podia não traria vitória para ninguém. Praticamente o que havia de acontecer era dizer que a guerra acabou porque as pessoas todas acabaram nos países, ou restaram algumas pessoas aí na África, na Ásia, ou alguns escondidos num bunker aí na América. Então percebiam que isso não era o caminho. Mas o que acontece é que estas potências continuaram ditando as regras, quer dizer, em termos daquilo que é a política global, né? E depois não só a forma como este Conselho de Segurança das Nações Unidas, quer dizer, os membros permanentes do Conselho entraram lá, também são indivíduos que provêm da guerra, quer dizer, os mais vitoriosos, aqueles que mais se destacaram, quer dizer, a tal França, a Rússia, os Estados Unidos, a Inglaterra, a China, portanto, são os 5 permanentes, né? E nunca comungaram uma política comum, quer dizer, em termos estratégicos, de doing business, em termos de segurança global, quer dizer, sempre continua este clima de desconfiança. E eles têm um poder de veto, né? Então, as Nações Unidas, nesse contexto, só têm capacidade de agir sobre Estados fracos. Quer dizer, não consegue agir sobre esses Estados nem em relação àquilo que nós chamamos de processos de pacificação, que fazem parte daquilo que é a competência das Nações Unidas, nem aquilo que chamamos de peace enforcement. O que é peace enforcement? É um país que achamos que está a ter um comportamento tão desviante que põe em risco a estabilidade regional ou global, fazendo guerras contínuas, cometendo, como é que posso dizer, crimes de guerra, em que as Nações Unidas podem destacar um contingente para fazer frente a este movimento ou a este grupo, né? As Nações Unidas não têm capacidade de fazer o peace enforcement em relação a uma guerra, por exemplo, uma potência como a Rússia atacar um outro país e nós temos que, as Nações Unidas vão fazer um peace enforcement, porque primeiro é preciso que isso seja votado na Assembleia. E basta um membro vetar, portanto, as Nações Unidas, em termos administrativos, não avançam com nenhuma decisão. Então, nós sentimos isso. Nós costumamos dizer que as Nações Unidas são importantes neste momento para quê? Para apelações, né? Apelos. Para quê? Para questões humanitárias, né? Os seus braços humanitários, a Unicef, a OMS, que fornece medicamentos, vacinas para países pobres. Quer dizer, o Acnur, o PNUD, desculpe, estou a entrar para outras organizações que diretamente não tenham a ver, mas o Acnur, que ajuda os refugiados. Portanto, sem essas organizações todas, teríamos mais sofrimento no mundo, mas em termos de decidir os ditames de paz mundial, tem esta lacuna que nós todos sentimos e não é algo que tem uma solução fácil. É por isso que há aqui uma discussão de que é preciso fazer essa reforma
né? Do Conselho de Segurança, é preciso reformar a Assembleia, os estatutos em si devem ser reformados. Então, porque achamos que a partir daí, provavelmente as Nações Unidas possam ter um punho, um braço com alguma força que se possa sentir na resolução de conflitos. Muito obrigado. Saia, por favor. As Nações Unidas, na verdade, têm vindo a demonstrar a fragilidade, mas não porque os membros, os dirigentes, não estejam cientes de que a ONU não tem adotado a estratégia necessária para poder responder àquilo que são os objetivos da ONU. Primeiro, as grandes potências ocidentais é que dão o maior bolo, neste caso, às Nações Unidas. Agora, se as Nações Unidas não responderem àquilo que são os objetivos dessas grandes potências, naturalmente, essas grandes potências podem cortar financiamento. Já acompanhamos na liderança de Donald Trump, ameaçava cortar o financiamento. Não sei se chegou de concretizar isso. Agora, as Nações Unidas pecam muito porque, na verdade, têm vindo a demonstrar o seu poder nos estados fracos. Acompanhamos em 2011, quando, na verdade, houve a resolução 1973, sob a égide do capítulo 7º, aquilo que o Ngomane estava a dizer, foram lá com o Peace Enforcement. Porque há uma coisa que temos que perceber aqui. Quando falamos de Peace Enforcement, as Nações Unidas como tal, as forças das Nações Unidas, não têm muita capacidade para ir lá com máxima força. Eles sempre, quando vão para intervir em uma situação de guerra, vão lá para uma missão de paz. Peace Enforcement, quando na verdade houve a resolução do capítulo 7, e neste caso é a NATO que vai lá para poder impor a ordem, porque existe a percepção de que há uma desordem, então eles vão lá para impor a ordem. Agora, as Nações Unidas, numa primeira fase, no capítulo 6, apela à paz. Muito obrigado. Bom, eu tenho um assunto aqui que ainda nos remete à Rússia. Queríamos falar mesmo destas investigações que estão a acontecer em torno da Europa. Algumas autoridades europeias estão a fazer investigação em torno do vazamento do gasoduto Nord Stream. Há uma possibilidade de sabotagem ou também há uma forte possibilidade de ser mais uma arma da parte da Rússia para, mais uma vez, mostrar o seu poder à Europa, que no fim do dia já percebemos que necessita da Rússia. José, é contigo, por favor. Eu estava a acompanhar com alguma preocupação este desenvolvimento, que representa um escalonar na guerra, que tem proporções que, em fevereiro, eu diria que, quando isto começou no dia 24, que não esperávamos que fosse atingir estes contornos. Olha, agora o que está a acontecer são investigações segundo aquilo que sismólogos da Dinamarca e da Suécia dizem, foram explosões que aconteceram no canal. Essas explosões afetaram o Nord Stream 2, que estava parado, que tinha ali só gases de pressão, ou seja, são gases que não são gás natural, que se põe que é para o gás, o tubo não sofrer por aquela pressão que acontece debaixo do mar. E tínhamos também a mesma situação a acontecer no Nord Stream 1, que estava fechado há alguns dias por causa de algum vazamento, mas que esse vazamento era na parte terrestre do cabo, dentro da Rússia, que depois a Rússia teria fechado por conta de manutenção e depois anunciou que não abria mais. Olha, as investigações vão acontecer. Eu aqui só vou falar daquilo que eu subentendo. Segundo aquilo que foram as reações, tivemos líderes mundiais. O Anthony Blinken, o secretário norte-americano, veio aqui a dizer que o corte do Nord Stream não interessa a ninguém. O corte do Nord Stream não interessa absolutamente a ninguém. Mas eu chamo ele de mentiroso. Porque o corte do Nord Stream interessa muito às potências ocidentais,
nomeadamente os Estados Unidos, que estão mais ativos até do que os europeus, que muitas vezes estão com o pé atrás, porque também represálias em termos do abastecimento de gás, interessa muito mais à Ucrânia, uma sabotagem, interessa muito mais à Polónia, que deixou de receber gás desta forma, e que até está, o Nord Stream passa de uma parte do mar próximo da Polónia, e que até está agora a receber gás diretamente da Noruega, com um gasoduto que passa daquela zona, que poderia ter explodido, mas que curiosamente não explodiu, e só explodiram o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. Por que não interessa isto aos russos? Agora estou a fazer um papel de detetive, uma investigação, para falarmos aquilo que chama senso comum. Por que não interessa os russos? Porque os russos, a partir do Nord Stream 1 e do Nord Stream 2, tinham aquilo que a gente chama de leverage para o mundo ocidental. A Alemanha tinha um cordão umbilical do qual não se conseguia desligar, e do qual não estava preparado para desligar, e que se temia pelo Ocidente que a Alemanha, neste inverno, haveria de muito bem dobrar os joelhos e voltar para trás. Então, a quem beneficia isto? Porque os russos, o gasoduto não estava a funcionar, e os russos tinham aquilo como um leverage, como uma peça de barganha, e eles têm a capacidade de fechar aquele pipeline a hora que quiserem fechar. Não lhes interessa arrebentar 11 bilhões de dólares em investimento russo, que além de ser investimento russo, é uma peça de barganha muito forte. Interessa que isto? Interessa aos Estados Unidos, interessa a países radicalizados e radicais, como a Polónia, que por tanto ser radical, a Rússia havia fechado o gasoduto, e interessa a Ucrânia. Nós tivemos agora o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, o Dmitry Kuleba, a vir dizer em público no seu Twitter: muito obrigado aos Estados Unidos. Porque o mundo próprio reconhece, apesar da Ucrânia no passado ter feito o papel que sempre faz, que é qualquer coisa que acontece, eles correm e exageram e vão dizendo que foi a Ucrânia, foi a Rússia que fez isto. Mas depois daquela altura, eu vejo que do lado dos Estados Unidos há uma política de cautela e de negação, mesmo por conta do vídeo do presidente norte-americano que está a circular de fevereiro, em que ele disse que o pipeline havia de ser destruído, e que perguntaram como é que havia de ser destruído esse pipeline, se o pipeline está sob tutela da Alemanha, está sob a administração da Alemanha, e o Biden respondeu: acredita em mim que nós vamos ser capazes de fazer isso. Seja lá qual for as forças que estão por trás disto, que já se reconhece que é uma sabotagem e que não é um acidente, porque o tubo não estava com gases explosivos, seja lá quem for que fez isto, a ideia é de acelerar completamente o corte e a dependência da Alemanha, né, daquilo que é o combustível russo. Ou seja, a Alemanha era vista na Europa, de certa forma a França, mas a Alemanha principalmente, como aquilo que na política internacional em inglês chamam de weak link, um link fraco, uma ligação fraca, um elo fraco, sobre o qual os russos podiam se apoiar portanto, chantagear a Europa. Agora, o discurso qual é que vai ser? O discurso já não pode ser: olha, eu preciso daquele gás para a minha economia. Agora, esta situação do gás já não existe. Vão ser necessários por aí volta de 11 meses, 11 a 15 meses, para se reabilitar, para se reabilitar completamente aquilo que são os gasodutos que foram destruídos. Muito obrigado. Isto força a Alemanha, antes de terminar, isto força a Alemanha a procurar de forma rápida outros provedores, como agora assinou um grande acordo agora com os Emirados Árabes Unidos, a procurar outros provedores e a não ter esta dependência da Ucrânia, segundo o combustível russo. E a quem beneficia isto? Eu acredito que não é uma pergunta de $1 milhão, é uma pergunta muito simples, que nós sabemos a quem se beneficia, é a Ucrânia, e quem está neste momento a fazer a guerra sob procuração contra a Rússia. Muito bem, bom, eu queria que a gente continuasse com este tema, mas o tempo já nos deixa. Eu vou apresentar o último tema, mas também vamos ser um bocadinho mais breves, e vou pedir também que, na mesma cena, a gente já faça as nossas pedidas, que é: Bolsonaro tem medo de perder a presidência porque pode ir preso. O presidente brasileiro, o atual presidente, está inseguro. Ele está mesmo numa situação de: se eu ganho, fico; se eu perco, os mais de 20 crimes que pesam sobre ele podem mesmo pesá-lo e levá-lo à cadeia. Jaime, eu vou começar mesmo contigo, e na mesma cena já faz a despedida.
Bom, isso na verdade está a deixar uma mensagem clara de que o Brasil, apesar de ser um país que está na América, tem fragilidades em matéria da democracia e também as instituições não funcionam devidamente. Porque quanto a isso não podemos ir muito longe, ainda mesmo dentro do Brasil. Recordemos-nos da situação de Lula da Silva, quando na verdade ele foi acusado e depois foi condenado sem nenhuma prova. Foi condenado na base da convicção. Desde quando convicção é elemento suficiente para prender alguém? Agora, Jair Bolsonaro foi pontapeando as instituições, adotando uma governação de ditadura, que na verdade acabou lhe criando a erosão da legitimidade. Porque na verdade existe uma narrativa de que o Bolsonaro dificilmente vai vencer as eleições. Razão pela qual ele está a adotar esse tipo de discurso. É por isso que alguns líderes europeus até já assinaram um documento de que o Bolsonaro, se for a perder as eleições, deve aceitar. Porque também existe a percepção de que ele pode vir a perpetrar golpe de Estado. Porque se formos olhar os membros que compõem o governo de Jair Bolsonaro, muitos são militares. Um militar muitas vezes não observa a questão da democracia, sempre linha-se com a ditadura. Muito obrigado. Ngomane. Bem, o que aqui podemos dizer é o seguinte, é que quando acompanhamos aquele processo Lava Jato, o que foi dito é que iniciava uma nova fase no Brasil, uma fase em que deixava de existir a impunidade de altas patentes, de altas figuras do Estado. A Lava Jato foi usado como um exemplo, prendendo o ex-chefe de Estado, quer dizer, mostrando serviço, e isso ajudou muito Bolsonaro a ganhar a presidência do Brasil, porque veio com a narrativa de combater o crime, sobretudo a corrupção. E esse tipo de narrativas são boas quando a pessoa sabe que tem ficha limpa. Quer dizer, não tardou nós percebermos que a própria família do Bolsonaro estava envolvido em esquemas. Quer dizer, tanto o Flávio como o outro, o Eduardo, estavam envolvidos, eles eram também senadores, né? Então eles estavam envolvidos em esquemas de rachadinhas, tanto que envolvia seus assessores, que recebiam dinheiro do Estado, depois tinham que repartir com eles, e depois agora esta polêmica também de que foram comprando 50 imóveis com dinheiro ao vivo. Portanto, isto tudo para o Brasil é crime. E não só, nós vimos que o Bolsonaro foi condenado em crimes ambientais, foi condenado em crimes contra a humanidade durante o tempo da pandemia. Então, esses processos todos, que são vários, que se somam, ele percebe que quando deixar a presidência, haverá mais tempo, né? Porque imediatamente no Brasil eles têm uma lei que é um pouco diferente da nossa. Os chefes de Estado não andam a ser protegidos por imunidades. Imunidades não funcionam. Saíram do poder os ministros, quer dizer, eles chamam de ministros, são os juízes do Tribunal Supremo, né? São chamados ministros, como foi o caso de Alexandre Moraes, que veio investigando muito esta família. Agora, claro, está no Tribunal Supremo Eleitoral, mas tem outros ministros que dão continuidade a este caso. E ele percebe que, sem ser chefe de Estado, estas investigações que já estão a meio caminho poderão muito rapidamente chegar à conclusão. E ele viu o que aconteceu com Lula, quer dizer, o presidente... Está com medo que lhe aconteça o que aconteceu com Lula. Agora, vindo para a questão de golpe, eu acho que é uma atitude de desespero. Eu vou pedir um bocadinho mais de síntese, o tempo já nos deixa. De desespero. Por quê? Porque qual é a ala do Bolsonaro? Nós fomos ver os Mourão, não sei o quê. Quer dizer, é uma ala da década 80, quer dizer, os militares reservistas. É o que nós notamos quer dizer, na Rússia, onde as pessoas estão desesperadas. Não se convoca reservistas para uma guerra no exterior, não se convoca reservistas para esse tipo de situação. Ele tinha que ver o apoio
na camada jovem militar. Tinha de ganhar a camada jovem militar. Tinha de ganhar a camada jovem, que parece que não é o caso também. Então, diria que é um blefe. Está certo, muito obrigado. Jaime, eu vou pedir mesmo muita síntese, já tenho aqui ouvido a roer. Eu acredito que os meus colegas disseram tudo quanto a isto. Eu só gosto de analisar e antever aquilo onde que os eventos estão a levar o país. O Bolsonaro, na verdade, teme, os meus colegas não quiseram ir até aí, uma vingança petista, porque o PT é que tem nas sondagens de voto, é que está muito em frente e pode querer fazer uma vingança sobre os males que sofreu. Agora, para mim, o que me preocupa é o Brasil é um país grande nos BRICS, é um grande colaborador aqui para Moçambique e é um país muito grande, sobretudo na arena mundial. Não seria bom que o Brasil estivesse, que ao Lula, ao assumir o poder, o PT, usasse aquilo como um palco, uma plataforma para fazer vingança contra aquilo que foram os crimes, as acusações injustas, segundo eles, que sofreram do partido do Bolsonaro. Porque isto havia de criar um ciclo, que havia de fazer o Brasil instável. E seria um ciclo de vinganças, atrás de vinganças e radicalização da população que não veio permitir uma governação mais abrangente. Era bom que o Brasil adotasse um modelo segundo o modelo americano, que diz que os presidentes gozam de imunidade, que não vão ser julgados por aquilo que cometeram enquanto estavam em exercício de poder. Portanto, esta a minha opinião sobre este facto. Muito obrigado. E é desta forma também que nós colocamos o ponto final a mais uma edição de Debate Internacional. Alguns assuntos ficaram por fora, mas certamente que na próxima semana vamos poder degustar muito mais, em particular a situação de Israel, que não vai mais enviar armamento à Ucrânia, e também vamos mais ao fundo, assim se diz, a este assunto relacionado às eleições no Brasil, que já estão à porta. Por hoje é tudo. Boa tarde. Até para a semana.